Vamos aprender agora a encontrar pontos críticos em uma função e a partir deles delimitar depois um máximo ou um mínimo local. Que a gente vai entender o que é aqui também. Vamos dizer que eu tenho uma função f de x qualquer e eu vou marcar alguns pontos aqui que são interessantes, que são esses aqui, para a gente estipular a nossa primeira regra aqui. Repare que esses pontos, eles todos têm alguma coisa em comum, que é o seguinte: a reta tangente a eles da função é paralela ao eixo x. E, portanto, como essas retas são paralelas, nós podemos dizer que elas são uma reta que possui a inclinação igual a zero, certo? Ou seja, elas possuem a derivada igual a zero. Então, nesses pontos aqui que eu marquei, a derivada é igual a zero. Aí você pode perguntar o seguinte: mas não existe algum outro ponto além desse que você marcou que a derivada seja igual a zero? Sim, provavelmente existe este ponto aqui. A gente vai já entender por que esses pontos são interessantes. Existe esse ponto aqui. Ele talvez seja... parece aqui ser paralelo ao eixo x. Aí você diz assim: mas essa reta ela não é bem tangente, ela está cruzando o gráfico. É verdade, porque na verdade o que está acontecendo aqui é uma coisa similar a essa que eu vou desenhar aqui do lado. É como se nós tivéssemos uma função que ela fosse mais ou menos assim. Ela é uma função que ela vai desacelerando e uma hora ela passa a ser constante e aí ela sobe de novo. Só que nesse caso aqui, pelo que eu desenhei, esse intervalo aqui em que ela é constante é um intervalo muito curto. Na verdade, é um intervalo pontual. Então, essa função seria mais interessante de se desenhar algo mais ou menos assim. Ficou ruim. Eu vou tentar de novo. Algo mais ou menos assim. Onde, na verdade, o ponto em que a reta é paralela, a curva é paralela, é, na verdade, apenas um ponto, ao invés de ser todo um espaço, onde é mais fácil de analisar. Onde acontece uma coisa similar a essa? Acontece uma coisa similar a essa na função f de x é igual a x ao cubo. Você já deve ter reparado isso lá na origem do gráfico dessa função. A gente tem uma situação dessa. Lembrando que eu não sei, na verdade aqui pode ser uma situação dessa. Resumindo, o que interessa, para a gente não ficar perdendo muito tempo, porque eu já perdi tempo demais, aliás, é que esses pontos aqui marcados de amarelo obedecem a essa regra, que é a derivada deles é igual a zero, inclusive aqui. Mas nós temos mais uma coisa interessante a respeito desses pontos. Alguns deles, pelo menos. Esse ponto aqui, se nós pegarmos essa região, ele é um ponto de máximo. Como assim? Nenhum ponto, ou seja, nenhum desses pontos que eu marquei aqui, tem um valor maior do que o dele, certo? E se nós pegarmos esse ponto aqui, nós temos um valor de máximo local também aqui, onde nenhum ponto que eu pegue dentro desse espaço tem um valor menor que o dele. Desculpa, é um mínimo local, que tá, vamos dizer assim, é um valor mínimo local. Aqui nós temos outro máximo, outro mínimo local, ou seja, se nós pegarmos pontos ao redor deles, nós não vamos ter um valor maior do que eles ou menor do que eles, respectivamente. Repare que eu estou dizendo local e não o mínimo da função. Por que isso? Ou o máximo da função? Porque essa função ela cresce aqui, por exemplo, e eu não sei o que acontece depois com ela. Ela pode crescer e atingir, por exemplo, aqui já um valor maior do que esse. Então esse aqui não é um valor máximo absoluto, mas ele é um valor máximo local. Ou seja, numa determinada região, ele é o maior lugar possível. Aí você pode dizer: é verdade, Pedro, mas nós temos mais um interessante aqui, que é esse ponto aqui. Ele não é um mínimo local? É verdade, ele é um mínimo local. Só que nesse ponto, a derivada não é paralela. Ao contrário, a derivada aqui ela não existe. Porque a derivada, por definição, é a inclinação da curva ou da reta tangente. Então, nesse caso, qual seria a inclinação? Eu não sei. Podem haver todas essas, já que é um bico, vamos dizer assim. Isso acontece muito em funções modulares ou alguns tipos de raízes, tá ok? Então, para nós incluirmos esse ponto, que também é um ponto crítico e pode ser um mínimo local, nós vamos adicionar a nossa segunda regra. Se a derivada de f de x não existir, nós estaremos diante de um ponto crítico. Ou seja, para nós termos o ponto crítico, então nós temos duas regras, basicamente. A primeira é ou a derivada é igual a zero ou a derivada não existe. Se qualquer uma dessas condições for satisfeita, nós encontramos o ponto crítico. E por que ele é importante? Ele é importante porque nesse caso aqui, veja bem, nós temos o valor de máximo. Supondo que isso aqui fosse o gráfico de lucro em função da produção de um determinado produto, nós aqui encontraríamos um valor excelente para a gente produzir, certo? Vamos dizer aqui, produzir. Esse valor seria legal porque ele daria um lucro muito alto. E você pode dizer assim: mas não seria melhor a gente produzir mais, já que essa função ela cresce aparentemente infinitamente? Não, às vezes não é possível produzir mais, às vezes nós temos uma condição limitante, e aí é interessante a gente achar um máximo local que esteja dentro das nossas limitações. Numa fábrica, por exemplo, não dá para a gente produzir infinitamente, certo? De repente o limite de produção é até aqui, então seria interessante ter esse máximo, tá ok? Mas
Qual é o problema aqui dos pontos críticos? Nós temos duas situações em que nós englobamos vários pontos. Como saber se um ponto crítico não é, na verdade, esse ponto, ou esse ponto, ou esse ponto? Isso são cenas do próximo capítulo. Só para a gente terminar, a gente vai ver aqui rapidinho como encontrar o ponto crítico exemplificado. Vamos dizer que eu tenho uma função f de x que seja igual a x ao quadrado mais 2, e eu quero achar um ponto crítico dela. O que eu vou fazer? A derivada dessa função existe em todos os pontos, porque ela não tem nenhum tipo de problema. Mas, em quais pontos a derivada dessa... Então, essa nossa segunda aqui, ideia já foi quebrada. Então, para que ela tenha um ponto crítico, pode ser que ela nem tenha, a gente vai precisar encontrar a primeira derivada igualar a zero. Então, vamos lá. A derivada de f de x vai ser igual a 2x mais zero. E isso aqui a gente vai fazer o quê? Para encontrar o ponto crítico, a gente vai igualar a zero. Então, a gente isola o zero para o outro lado, isola o x, x vai ser igual a zero. Então, nós temos um ponto crítico dessa função aqui no ponto x igual a zero. E agora, como saber se esse é um ponto de máximo ou mínimo? Cena dos próximos capítulos. Ok? Essa é a nossa definição de ponto crítico. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.